Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Pastor Alexandre Silva aqui. Seja muito bem-vindos ao 17º dia da nossa campanha Acalmando as Tempestades. Ontem nós recebemos a grande bonança. Nós desfrutamos da paz sobrenatural que se segue à intervenção de Jesus, que seguia a intervenção de Jesus. Jesus interviu naquela tempestade e deu uma paz tão poderosa. Se você ainda não viu, clica nesse cardzinho aqui em cima, porque ele vai te levar até lá para você ouvir essa mensagem. Mas segue aqui comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar hoje tremendamente. Depois do vento se acalmar, depois da tempestade se aquietar, depois de ver o impossível acontecer, eles não olharam um para o outro e questionaram ou se perguntaram: que sorte nós tivemos? Eles olharam para Jesus com um misto de medo e admiração e perguntaram: que homem é este? Hoje, nossa oração não será uma petição, um clamor para que Deus entre com providência na nossa tempestade e acalme. Será uma adoração. Hoje vamos buscar a revelação de quem realmente Ele é, de quem Deus é na sua vida. Antes de começarmos essa palavra devocional, antes do clamor, antes da oração, eu quero te fazer uma pergunta. Você me permitiria orar por você? Você me permitiria fazer esse ato na tua vida? Se você me permite, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Ele está na cor vermelha. Clica nele, marque a opção todas, é o sininho das notificações. O próprio Jesus que acalmou a tempestade, ele vai guiar essa plataforma para te alertar na hora das orações, e você não vai perder nenhuma oração sequer. E sempre nós temos uma devocional, uma palavra introdutória para dar base à oração. Eu costumo ensinar isso aqui no canal. A oração de pedir, essa oração, ela nem sempre funciona. Vou te dizer assim, de 100 orações, talvez meia dê certo. Porque Deus não é o seu funcionário, Ele não é o seu empregado. Então a gente precisa associar as nossas orações com o propósito dele. E eu vou te mostrar uma palavra poderosa que vai mudar muito a tua forma de enxergar quem Ele é. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 27. É um ponto central de todo o Evangelho. Eu acredito nisso e eu tenho isso como base na minha vida. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Escute isso. Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram. Que homem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é essa pessoa? Naquele momento os discípulos conheciam Jesus como um grande mestre, um professor, um profeta, alguém que curava, mas eles não tinham a plena convicção e a revelação da sua identidade. Quem é ele? Quem é esse Jesus? A tempestade não teve como um propósito apenas ter a fé deles, mostrar a fé para eles, como eles deveriam fazer. A tempestade teve como um propósito revelar algo muito superior, a glória de Jesus. O milagre foi uma carteira de identidade divina, sabe? Mostrar para eles que aquela pessoa que estava ali era um Deus encarnado. Muitos de nós hoje conhecemos Jesus como o nosso Salvador, aquele que perdoa nossos pecados, aquele que nos dá vida e nos dá a vida eterna. E é isso. Isso aí é maravilhoso, é poderoso, mas não só mais apenas a salvação que nós temos que atentar. Nós devemos olhar atentamente que Deus também, Ele quer que nós o conhecemos como o Senhor, sabe? O Kyrios em grego
e o Adonai em hebraico, o Senhor criador de todas as coisas, o dono do universo. Aquele que estava no barco não era apenas um homem bom, era o Deus encarnado, era o Deus em pessoa, era o Deus que criou todo o universo. É o Deus que fez todas as coisas, por isso a tempestade se acalmou. Colossenses, no capítulo 1, diz que o vento e o mar não lhe obedeceram por educação. Eles lhe obedeceram porque estavam diante do seu próprio Criador. Eles reconheceram a voz do seu dono. Isso é tremendo. Então, Jesus não é simplesmente um objeto que você coloca na sua vida e anda pendurado para cima e para baixo. Mude o seu relacionamento com Cristo. Mude sua perspectiva do que Jesus pode fazer por você, para quem Jesus é para você. Mude a sua perspectiva, mude a forma de você enxergar. Muitas pessoas entendem que se falar em nome de Jesus as coisas acontecem. Em nome de Jesus eu quero isso, em nome de Jesus esse mal sai, em nome de Jesus. Quando você começa a entender que aquele que está no seu barco é o Senhor de toda a criação, a sua fé na tempestade ela muda de nível, amado, porque você sabe que não há sombra de dúvida, não há absolutamente nada que possa escapar do controle dele. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Agora, em um espírito de total reverência, vamos nos render em adoração a esse Deus tão grande. Hoje, não peça, hoje adore, hoje você declare que Ele é soberano na tua vida e que Ele está contigo, que Ele está no controle da sua vida, no controle da sua tempestade. E permita-me orar por você, com você e para você agora, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, medita nessa palavra de oração, porque eu sei que o Deus que nós servimos, Ele vai fazer muita coisa em tua vida. Não peça, adore. Deixa Ele cuidar de você. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, maravilhados com a Tua grandeza. Perdoa-nos por tantas vezes Te colocarmos em nossa caixa, Te ver apenas como alguém que resolve nossos problemas. Hoje, queremos Te conhecer e Te adorar por quem Tu és. Tu és o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, nosso Salvador, mas Tu és também o leão da tribo de Judá, o nosso Rei. Tu és o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, mas Tu és também o Verbo que disse: haja luz, e houve luz. A luz passou a existir. Tu és o Mestre que ensinava com autoridade, mas Tu és também o Senhor, quem toda autoridade nos céus e na terra lhe foi dado. Tu és o amigo dos pecadores, cheio de graça e misericórdia, mas Tu és também o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, diante de quem todo joelho se dobrará. Hoje, nós Te reconhecemos não apenas como o Salvador da nossa alma, mas como o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa tempestade, das nossas finanças, das nossas famílias, da nossa saúde, do nosso futuro. Tudo estás nas Tuas mãos, no controle da Tua voz, do Teu olhar firme e objetivo. A tempestade é Tua, a bonança é Tua e nós somos Teus, Pai.
Receba a nossa adoração, a nossa entrega, o nosso maravilhar-se com tamanha grandeza do Senhor, a nossa total e completa redenção, Pai. Nós te pedimos, Deus, perdoa o tempo que nós ficamos sem entender essa palavra, Pai. Quem és? Quem és tu que acalma o mar, o vento e as tempestades? Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por isso, Pai, te amamos pelo que tu és e não pelo que tu podes fazer, porque tu és o dono da nossa vida, o dono da nossa existência. Tu és. Em teu santo e poderoso nome, eu entrego a cada pessoa, a cada inscrito desse canal, a cada um que me segue, a cada vida que esteja passando por algum momento de dificuldade, de luta, eu entrego cada um nas tuas mãos. Tu és tudo para a minha vida e não há nada sem ti. Obrigado, Pai, por este privilégio de estar aqui te adorando e te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus venha honrar você. Que Deus venha fazer maravilhas na sua vida. Que Ele venha te dar tanta vitória, tanta graça, tanta paz. Mude a sua narrativa com Ele. Pare de dizer que Ele vai te dar isso, que Ele vai entrar com providência naquilo, e passe a adorá-lo. E aí você vai ver como tudo muda na tua vida. Como teu dia muda. Como tua história muda. Como teu relacionamento muda. Permaneça nesse lugar de adoração. Reconheça quem Ele é e tudo muda na tua vida. Graça e paz.